Bem-vindo ao programa Trabalho Legal e nesta edição vamos falar sobre o projeto de lei que obriga as instituições de saúde públicas e privadas, como hospitais e clínicas, a oferecerem local adequado de descanso para enfermeiros e técnicos de enfermagem. O mês de fevereiro é mais curto, mas trabalho não faltou para o MPT. Então vamos conhecer algumas ações de norte a sul do país. Um giro pelo Ministério Público do Trabalho. Prêmio MPT na escola. Ao longo do ano passado, 370 mil estudantes de escolas públicas de ensino fundamental usaram a arte como aliada no combate ao trabalho precoce. O resultado de toda essa mobilização você vai conhecer nesta edição. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O projeto de lei obriga hospitais e clínicas particulares e públicas a oferecer condições adequadas de repouso durante o horário de trabalho. Isso se estende a enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e as parteiras. Esse projeto de lei já passou pelo Senado e agora está em tramitação na Câmara dos Deputados. O texto diz que as instituições de saúde públicas e privadas, como hospitais e clínicas, terão que oferecer condições adequadas de repouso durante o horário de trabalho aos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e às parteiras. Josiane, que é técnica em enfermagem há 7 anos, relata a importância desse projeto. Para a gente como trabalhador vai ser uma conquista marcante devido ao longo prazo que a gente fica trabalhando e como a maioria dos profissionais de enfermagem tem uma dupla jornada, né? Ainda por cima a maioria são mulheres, então assim, para a gente vai ser muito importante pelo fato de a gente poder descansar um pouco, até mesmo para melhorar o nosso serviço. De acordo com o texto, os ambientes de repouso devem ser específicos para descanso e também ser arejados, possuir banheiro, móveis adequados e conforto térmico e acústico, além de espaço compatível com a quantidade de usuários. Esse projeto de lei ele vem para regulamentar um direito que a gente já tem, que é o direito de descanso. Só que ela está especificando, falando a metragem do local, a mobília. Então, isso é muito importante, porque tem gente que dorme em cadeiras, tem outros que dormem no chão. Então, isso é muito importante, a gente ter um espaço adequado. O projeto modifica a Lei 7.498 de 1986, que regulamenta o exercício da enfermagem. O objetivo é preservar a integridade física dos profissionais de enfermagem e dos pacientes por eles atendidos. Porque assim, a gente lida com a saúde dos outros. E aí nada mais justo do que a nossa saúde também tá sendo cuidada. E esse descanso, ele é fundamental para o rendimento mesmo do servidor. Então, é um ganho positivo essa regulamentação. E o sindicato da categoria acompanha tudo bem de perto. A gente acompanhou no Senado, a gente vai acompanhar na Câmara Federal e a gente, na medida do possível, a gente vai estar divulgando isso para todo o Brasil, para que a gente possa fortalecer mais ainda a mobilização em favor do nosso tão sonhado repouso. O repouso ele não é só uma questão de luxo, uma questão de comodidade. Na verdade, é um momento em que o trabalhador ele consegue revigorar suas energias para que possa desempenhar mais atividades melhores, né? Mais e melhores. E se é para beneficiar o trabalhador, o Ministério Público do Trabalho atua de forma incisiva. Muito se fala do regime de plantão do médico, que ele fica durante horas no hospital, passa a noite inteira e é chamado de última hora para as emergências, enfim. Mas essa também é uma realidade dos enfermeiros, né? E é uma reivindicação bem antiga que, em boa hora, o Congresso Nacional, né, registre-se, uma vez alcançando a ultimação dessa legislação, sendo ela aprovada, será realmente digno de parabéns. O Ministério Público do Trabalho tem uma posição firme no sentido de, uma vez que ela seja aprovada, nós vamos fazer a cobrança para que ela seja implementada. Gadelha ainda destaca que o profissional de saúde não descansado pode causar prejuízos irreparáveis. É preciso pensar, sim, no conforto dessas profissionais, porque a fadiga, o cansaço, não só prejudica a saúde do trabalhador, né,
mas também coloca em risco aquele que está usando o serviço de saúde, seja ele público ou privado. Nós temos por direito 1 hora de repouso, então a gente cumpre essa 1 hora de repouso fazendo exatamente a escala de revezamento. Só não no lugar bom. Só não temos o local adequado. Acaba que uma coisa ajuda a outra, né? Ajuda a nossa saúde e aí ajuda o atendimento, melhorar a qualidade de atendimento, né, do paciente. Então eu só vejo coisas positivas nisso. Você que é trabalhador, assim como eu, sabe a quem recorrer quando o seu direito é desrespeitado. Conhece também os casos em que o MPT atua na defesa da coletividade? Vamos saber tudo isso na reportagem de Patrícia Falbuck. Os motivos que levam um trabalhador a reclamar seus direitos na Justiça do Trabalho são inúmeros. O não pagamento de horas extras, adicional noturno ou férias são algumas das queixas do empregado demitido que vai buscar nos escritórios de advocacia a assistência necessária para ter esses benefícios recuperados por meios de ações individuais. Este escritório de advocacia recebe pelo menos 30 pessoas por mês em busca de soluções na área trabalhista. O primeiro contato é aqui na recepção com a Caroline. Na verdade, a gente conversa com a pessoa primeiro, né? Ela vai expor todos os problemas e daí então nós vamos explicar o valor da consultoria jurídica e qual especialista poderá atendê-lo. Nesse caso, um advogado especialista no direito do trabalho. Vamos então saber como é que funciona essa consultoria jurídica. Vamos lá então. Agora vamos conversar com a Jéssica, que é a advogada do escritório. O advogado responsável vai elaborar a petição inicial e a gente vai ajuizar a demanda. E, a partir de então, os andamentos processuais, todas as diligências necessárias, a gente vai respondendo e vai informando o cliente sempre que possível. Saindo do âmbito das ações individuais, vamos para o campo coletivo. É aí que entra o Ministério Público do Trabalho, que tem o poder de ajuizar ações coletivas. Funciona assim. Essas ações são representadas por um grupo de pessoas que apresentem problemas em comum na esfera trabalhista. A ação coletiva é defendida na Justiça do Trabalho por meio de ações civis públicas, regulamentadas pela Lei 7.347 de 1985, combinada com artigos do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o procurador do trabalho, qualquer pessoa pode fazer a denúncia, que leve ao processo de ajuizamento da ação coletiva. Basta acessar o site do MPT e relatar as irregularidades de forma detalhada. A queixa pode ser anônima, sigilosa ou aberta. Não há necessidade de ter mais de um denunciante. A pessoa que tiver conhecimento de uma irregularidade trabalhista, por exemplo, no meio ambiente de uma empresa que não está fornecendo equipamento de proteção individual para os trabalhadores, ela poderá fazer a denúncia no nosso site, que nós vamos investigar, e o grupo de trabalhadores que vão ser beneficiados é coletivo, né? O grupo, então, há uma ação que busca o benefício coletivo, embora seja apenas um denunciante. O procurador explica também que as principais denúncias que levam o MPT a ajuizar ações coletivas variam de acordo com cada região do país. Segundo ele, em cidades da região dos Lagos, no Rio de Janeiro, por exemplo, as queixas dos trabalhadores são sobre irregularidades nas plataformas de exploração de petróleo. No Distrito Federal, são as fraudes em organização de concursos e terceirizações ilícitas do serviço público. Já no estado do Mato Grosso, as denúncias frequentes têm relação com agronegócio, trabalho escravo e infantil em fazendas. Para o procurador, as ações coletivas desafogam o judiciário, dão celeridade aos processos, beneficiando mais trabalhadores ao mesmo tempo. Vai desatolar o judiciário, vai beneficiar o trabalhador, que não precisará enfrentar o seu empregador face a face, né? E é realmente recomendável, não só aqui no Brasil, mas em vários países, o que se recomenda é o ajuizamento de ações coletivas. Depois do intervalo, MPT cobra a isonomia do plano de reestruturação do Banco do Brasil em audiência de mediação. Não saia daí, voltamos já.
O MPT é o ramo do Ministério Público da União que tem como atribuição fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista. E é por isso que se faz presente em todo o Brasil. Veja agora algumas ações por todo o país no mês de fevereiro com o quadro Giro pelo MPT. Olá, esse é o Giro MPT. Você vai ficar bem informado de tudo o que acontece no Ministério Público do Trabalho em todo o Brasil, não é, Iago? É isso mesmo, Thaís. Então vamos começar por Brasília. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, e o presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Roberto de Figueiredo Caldas, assinaram em San José, na Costa Rica, um memorando de entendimento que vai permitir intercâmbio cultural, troca de documentos e capacitação entre membros e colaboradores das duas instituições. O acordo passa a vigorar imediatamente após a assinatura, sem prazo determinado para o encerramento. O acordo estabeleceu um comitê executivo, composto por representantes de cada uma das instituições, que será responsável por definir a agenda de trabalho. E em Campinas, São Paulo, o MPT lançou campanha nacional de combate ao trabalho infantil, intitulada #Chega de Trabalho Infantil, com o apoio de personalidades da música e do esporte. Quem obriga a criança a vender no farol? #neles. Pôs criança para trabalhar no campo? #neles. Criança ajudando no comércio? #neles. O trabalho infantil é uma violência contra o futuro das nossas crianças. Poste sua foto ou vídeo com este gesto nas redes sociais, com a #Chega de Trabalho Infantil. Essa é a nossa bandeira. Participe. Trabalho infantil? #nele. A campanha está na internet e busca o engajamento dos internautas nas redes sociais, incentivando todos a postar a #Chega de Trabalho Infantil em seus perfis como forma de apoio à causa. E olha que legal, Iago! Essa ação foi feita com o uso de verbas vindas de acordos firmados com as empresas do interior e da Grande São Paulo. Os artistas e os esportistas que participaram da iniciativa não cobraram cachê. Então, vamos todos compartilhar. É isso aí, vamos compartilhar. E Thaís, você já ouviu falar em trabalho escravo urbano? Pois é, no Rio de Janeiro, juízes, procuradores do trabalho, auditores fiscais do trabalho e sociedade civil organizada debateram sobre esse assunto. Os palestrantes explicaram sobre o perfil do trabalhador escravo no Brasil. Educar os participantes também foi um dos objetivos do evento, além de destacar a importância da manutenção do atual conceito de trabalho escravo estabelecido no Código Penal. A ideia é capacitar e chamar a atenção da sociedade sobre a configuração e a existência do trabalho escravo urbano. Um dos assuntos mais comentados foram os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que tentam alterar a legislação. Para os procuradores, esta mudança seria um retrocesso, pois a lei brasileira é considerada uma das mais avançadas em todo o mundo em relação a este tipo de crime. Vamos ficar de olho, Thaís. É isso. O Giro MPT fica por aqui e até o próximo mês. Até lá. Na segunda audiência de mediação a respeito do plano de reestruturação do Banco do Brasil, o Ministério Público do Trabalho, em Brasília, voltou a cobrar da instituição a isonomia para os bancários que exercem a função de caixas. E não é só isso. Cobrou também o cumprimento da súmula 372 do Tribunal Superior do Trabalho. No plano de reestruturação do Banco do Brasil, está previsto o fechamento de 402 agências e 379 postos de atendimentos, incentivo à aposentadoria, que já foi encerrado, e redução opcional da jornada de trabalho de 8 para 6 horas. A segunda audiência de mediação com os executivos do Banco do Brasil e representantes de sindicatos dos bancários de vários estados e da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo Financeiro ocorreu no Ministério Público do Trabalho, em Brasília. Na oportunidade, os procuradores voltaram a cobrar do banco a isonomia em relação aos bancários que exercem a função de caixas e o cumprimento da súmula 372 do Tribunal Superior do Trabalho em seu plano de reestruturação. Só que essas questões já tinham sido levantadas e, novamente, a resposta do banco foi que a instituição mantém a posição de não fazer concessões. É importante dizer que nós estamos diante de um processo de mediação em que há uma reestruturação da maior instituição financeira do Brasil, certamente a mais profunda e a mais abrangente possível.
Algumas questões importantes foram pontuadas. O banco se mostra ainda intransigente com relação ao enunciado da súmula 372 do Tribunal Superior do Trabalho, que é a estabilidade financeira para aqueles que passam 10 anos recebendo função comissionada. Nessa audiência de hoje, nós não percebemos que ele tem a intenção de rever a sua posição, entende que a questão deve ser discutida na Justiça, ao contrário, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, que tem o entendimento de que é possível sim aplicar a súmula administrativamente e assim o faz. Os bancários também apresentaram proposta para que as dívidas dos funcionários com a instituição tenham limite máximo de desconto de 30% na folha de pagamento. Hoje, esse limite é destinado somente para aqueles que ficaram sem cargos após a reestruturação da empresa. O Banco do Brasil vai analisar essa proposta e as outras e apresentará a resposta na próxima audiência de mediação, dia 2 de março. Antes disso, os bancários e representantes da empresa se reunirão para negociar outras questões. Então fica aqui uma mensagem para que o Banco do Brasil repense isso, porque nós detectamos que o seu passivo trabalhista nessa questão é muito alto. No próximo bloco, 8ª edição do Prêmio MPT na Escola. Vamos conhecer os vencedores da etapa nacional. Fique ligado. Produzir figurinos, ensaiar diálogos, compor canções e ter habilidade com tintas e palavras foram as armas usadas como aliadas no combate ao trabalho precoce. Foram essas artes que trouxeram estudantes de escolas públicas do ensino fundamental para receberem o Prêmio MPT na Escola em Brasília. Uma alegria para os vencedores, porque a maioria deles nunca teve a oportunidade de sair do seu município. Mais de 2.000 quilômetros, essa foi a distância percorrida por esses jovens alunos. Eles saíram de cidades do interior do Ceará e desembarcaram em Brasília. As expressões nos rostos não esconderam a surpresa ao chegar na capital do país. São 10 alunos entre 10 e 22 anos. E para a maioria deles, essa é a primeira vez em um aeroporto. Assim, coisas comuns como andar de escada rolante se torna algo bem especial. O elevador também é novidade. Para essa garotada, parece até parque de diversões. Eles são os vencedores nacionais do Prêmio MPT na Escola, uma iniciativa criada pelo Ministério Público do Trabalho para incentivar projetos literários, artísticos e culturais em 395 municípios do país. Para estar entre os vencedores e viajar até Brasília, foi preciso muito esforço e dedicação. Eles venceram também etapas municipais e estaduais. Agora, a animação é o que não falta. E como nenhum deles conhece a capital do país, nada melhor do que começar a estadia do que um passeio pelos principais pontos da cidade. E aí, galera, todo mundo animado? Sim! Ainda dentro do ônibus, a curiosidade no olhar de quem vai mergulhar em uma verdadeira aula de história e arquitetura. São jovens que não têm uma vida nada fácil. Muitos deles vivem em áreas rurais e com pouco acesso à cultura e diversão. Então essa é a hora de aproveitar e caprichar nas fotos. Estou achando muito legal, eu nunca tinha vindo aqui antes e é um prazer estar aqui pessoalmente. Os monumentos e paisagens prometem servir de inspiração para os próximos trabalhos. Eu espero que eles aprendam bastante, né? Eu estou passando bastante informações, né, para eles sobre a história de Brasília, né, sobre a construção de Brasília, sobre os artistas, né, que Juscelino convidou para participar da construção de Brasília, que é essa cidade maravilhosa, né, um museu a céu aberto, né? O concurso tinha como tema o fim do trabalho infantil. Os garotos desenvolveram trabalhos sobre essa prática vivida por mais de 3 milhões de crianças em todo o país. O processo primeiro começa com a sensibilização dos educadores, para que estejam com um olhar sensível de perceber sinais de situação de trabalho, seja naqueles sinais que acontecem nas marcas físicas,
como, por exemplo, o sono, o chegar atrasado, o faltar à escola. A partir dessa identificação, desses problemas, fazer uma intervenção. O prêmio MPT na escola conta com 6 categorias. São elas conto, curta-metragem, esquete teatral, música, pintura e poesia. Essa turminha aqui ficou em primeiro lugar no teatro. Qual que é o nome e a idade de vocês? Meu nome é Julia Bel e tenho 10 anos. Leonardo Bruno e tenho 13 anos. Tony, tenho 10 anos. Adrian, tenho 11 anos. Eles são do município de Arati, no Ceará, e apresentaram a peça Antonieta no Mundo do Peteca. A obra conta a história de uma menina vítima de trabalho doméstico e alerta para os prejuízos dessa prática. Infelizmente, essa era uma realidade comum para a pequena Julia Bel. Com apenas 10 anos, a menina já trabalhou com os pais, vendendo produtos na praia. Mas depois do MPT na escola, ela se apaixonou pelo teatro e já aprendeu a lição. E você gosta lá do Peteca? Amo. O que você faz lá? Eu faço teatro, faço essas coisas assim. O que você aprendeu no Peteca que você me contou ali? Eu aprendi que criança não trabalha e sim estuda. Os professores são testemunhas da mudança na vida dessas crianças. Uns 2 anos atrás eram os meninos dispersos que viviam na rua. Quando a gente passou a fazer o teatro, tá? Então eles passou a se dedicar ao teatro, né? Então aquilo eles não fazem mais, menino da rua. E a gente também tem ajuda da comunidade, dos pais deles também, a gente tem conta com a ajuda deles também. Durante o passeio, a Samela se juntou aos vencedores do estado do Ceará. Ela é do município de Ladário, no Mato Grosso do Sul, e ficou em primeiro lugar na categoria curta-metragem. Apaixonada pelo cinema, logo pediu para brincar com a câmera da nossa equipe. E não é que ela leva jeito mesmo? O MPT na escola se tornou muito mais do que um prêmio para a garota de 12 anos. Foi muito boa, porque eu aprendi muito com os colegas, né? E foi bom trabalhar em grupo com todos os meus colegas da escola. Aí eu aprendi que criança não deve trabalhar, que tem que deixar isso para os mais velhos, tem que estudar, brincar e aproveitar a juventude. Agora chegou o grande momento da premiação. Impossível não notar a ansiedade nos olhares. Vai ser a primeira apresentação para um público tão ilustre. O MPT na escola foi lançado em 2009 e beneficia cerca de 600 mil alunos por ano. Presente em todas as regiões do país, esta é a primeira vez que os vencedores vêm receber o prêmio pessoalmente, aqui na sede do Ministério Público do Trabalho, em Brasília. E esse projeto aparece para essas crianças, para esses adolescentes, como uma motivação. Então, por exemplo, essas crianças que vieram aqui na sua primeira viagem a Brasília, de estar participando desse momento, de receber uma premiação nacional, ela sai muito motivada para dar continuidade, para ter um projeto de vida e ter a esperança de que podem vencer todas as dificuldades que forem surgindo ao longo da vida. Então, tem sido um projeto que tem proporcionado um fortalecimento da rede de proteção da criança e adolescente, um olhar mais atento das pessoas, dos profissionais com relação a essa questão, com o objetivo principal de romper as barreiras culturais. Né, os mitos, aquela fala que ainda temos ainda muito na sociedade, de que busca justificar o trabalho infantil na questão da pobreza, na questão da prevenção da violência e outros fatores apontados, né, para justificar o trabalho infantil. E nós consideramos que seja fundamental romper essas barreiras culturais, que a partir desse rompimento nós teremos uma sociedade que não tolere, que não explore, que nem permita a exploração do trabalho infantil. Esta é a segunda edição nacional do concurso. Os garotos receberam os prêmios das mãos do Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury. Para chegar neste momento, eles passaram por uma banca julgadora nacional formada por 42 membros. Vou declamar para vocês o assunto trabalhado. É um caso muito sério que precisa ser lembrado. Esse assunto é importante, de grande reflexão. Quando a criança deixa a escola para viver na exploração, trocando o lápis pela enxada, o caderno pela prisão, tirando o direito de estudar e de ter educação. Ao todo, foram distribuídos R$ 240 mil em prêmios. Mas a maior conquista é o sorriso dessas crianças estudando e longe do trabalho.
A gente tem um município que, infelizmente, o índice de trabalho infantil ainda é muito grande. E as crianças, elas, no lugar de estarem só um período na escola, com o projeto, certo, o MPT, elas estão agora com o segundo turno na escola. Então, elas vão um horário para a escola para estudar e no outro horário elas vão praticar as atividades do projeto. E com isso a gente vem mudando a história de crianças. O mais interessante, o boom desse projeto é a gente conseguir mudar a cultura familiar, a cultura regional, que a criança ela tem que estar na escola. O Rodrigo e o Igor são de Redenção, no Ceará. Eles foram os vencedores na categoria música. Do que fala a letra da música de vocês? Como o título já sugere, sobre o trabalho precoce, que no nosso interior é um pouco já meio que comum. É uma coisa quase passada de pai para filho. E qual foi a inspiração para compor essa música? A convivência que a gente tem lá. Porque eu mesmo já convivi isso, já trabalhei com meu avô no roçado, e é isso. E vocês podem dar uma palhinha pra gente aí, como é que é a música? Vamos lá. Criança não é pra tá puxando uma carroça, criança não foi feita pro trabalho na roça, trabalho precoce, realidade que é nossa, criança é pra tá na escola, estudando, escola mais, para as crianças que necessitam. Escola mais para as crianças que acreditam. A turma gostou tanto da experiência em Brasília que, após a cerimônia de premiação, aproveitou para dar mais um passeio pela cidade. No dia seguinte, já no aeroporto, as expressões de saudade já começam a aparecer. Para cada um deles fica uma lembrança inesquecível. Eu gostei de ir no hotel, estar lá no hotel. Do shopping que a gente foi lá. Foi maravilhoso o conhecimento. Só de sair de casa já é muita coisa, né? E conhecer um lugar tão importante no Brasil, assim, é muito bom. É muito gratificante mesmo. O que mais você gostou daqui de Brasília? Da estrutura, o contraste do verde com o cinza. Agora eles embarcam de volta para casa com a certeza de que não levam na bagagem apenas os troféus. Que as famílias não sejam tolerantes e que nenhum cidadão seja tolerante com a criança fora da escola. Que nenhum cidadão seja tolerante com a criança explorada no trabalho ou em qualquer outro tipo de exploração. E participe do Trabalho Legal. Envie uma sugestão de reportagem. O nosso contato é trabalholegal.pautas@gmail.com. Agora as informações sobre o Ministério Público do Trabalho, como sempre, não param por aqui. Acesse o nosso portal www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Nos encontramos no programa da semana que vem.